que eu, e tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. E os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Amém. Shalom, irmãos. Tenham todos uma excelente manhã. Que o Pai derrame bênçãos e guarde a cada irmão. E abra entendimento, dê sabedoria e discernimento para a palavra dele. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Shalom, shalom. Amém. Shalom, os irmãos. Eu vou ler aqui um texto. Eis que o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem tenho toda alegria. Tenho nele o meu espírito, e ele fará justiça às nações. Aqui, Isaías 42. Você vê o Eterno aqui, claramente, falando do Mashiach. Mas, ao mesmo tempo, se nós temos que ser imitador do Mashiach, terminamos, também tendo as mesmas obras, Então, olha a série que o Eterno aprova, Eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem tenho toda a alegria. Tenho nele o meu espírito, e ele fará justiça às nações. Ou seja, mostrará ou praticará justiça no meio das nações, Não usará de gritos, ele não precisará estar gritando, Você vê que hoje, principalmente nas denominações cristãs, aquele que fala mais alto é que vence o debate, Então você vê que o Eterno diz, não usará de gritos, nem clamará ou levantará a voz nas ruas. Ou seja, você vê quanto o pessoal está gritando na rua, e gritando, e gritando, e gritando, Você vê que isso não é do Espírito do Eterno. É um espírito de confusão, é um espírito de contenda, só faz as pessoas do mundo ter raiva daqueles que se dizem ser do povo de Deus, tá? Então, é algo interessante. Eu mesmo, quando alguém chegava perto de mim na rua gritando desse jeito e ia falar comigo, eu já não prestava atenção, já virava o rosto e ia embora. Na mesma hora, Ele poderia estar com a verdade, ele poderia estar pregando, mas se não tiver o espírito de mansidão, se não tiver ali o espírito do Eterno, não adianta. É feito, muitos querem levar as pessoas ao reino de Deus através de uma mentira, Jesus veio, cumpriu, e você não precisa cumprir. Tem como alguém ir para o reino de Deus, voltar para o Eterno, por meio de uma mentira, Até o próprio Paulo fala lá em Romanos, E rapidinho, 2 minutos, eu já volto. Amém. Vou continuar, tá? Amém. Desculpa, irmãos. Você vê que o próprio Eterno, ele dá uma característica daqueles que têm o espírito dele, Assim como está lá em Ezequiel 36, a gente vê que o Eterno diz que quando ele derramar o espírito dele, eles vão rodar, falar em línguas, vão falar xibelá, xilabalá, Não é isso, tá? Vão curar pessoas, ressuscitar, não. O sinal que Deus dá para quem tem o espírito dele é obedecer fielmente todos os mandamentos, tá? Esse é o sinal de quem realmente, verdadeiramente tem o espírito de Deus. E ele vai ter uma linha direta com o Eterno, pega o telefone, liga e fala com Deus todos os dias? Provavelmente sim, provavelmente não. O mais provável é que não, Não é assim como eles dizem que fala com Deus todos os dias, todas as horas. Quando ele quer, ele liga e Deus responde na hora. Olha, Deus está mandando te dizer isso. Tem que ter muito cuidado com isso. Principalmente se eles não obedecem a todos os mandamentos de Deus fielmente,
ou reconhece os mandamentos de Deus. Porque muitos dizem, olha, esse mandamento é de Deus, mas não precisa cumprir. Então, cuidado aí, né? Vocês cumprirão todos os meus mandamentos fielmente. Então, tenha cuidado. Principalmente com esses que ficam gritando na rua, né? Ficam gritando e falando alto e dizendo que quem fala manso e devagar, né, é que tem que ter cuidado, né? Só que faz diferença estar falando, gritando ou manso e devagar? Bem, o Eterno fala. O Eterno diz quem tem o Espírito dele ou não. O Eterno fala que não é preciso gritar, não é preciso impor, não é preciso obrigar ninguém. Ou seja, quem tem o Espírito do Eterno vai falar com mansidão, vai falar do jeito que é necessário, dependendo da circunstância, né? Mas não é nada agressivo. E eu estou vendo muita agressividade no meio cristão, eu estou vendo muita agressividade no meio judaico, e estou vendo muita agressividade até mesmo na Techuvá, né? É uma imposição daquilo que eu acho certo, ou você cumpre parte do povo de Deus, ou seja, como se Deus desse uma chancela simplesmente a um homem, né? Quando nós, de fato, só temos a obrigação de praticar e passar o próximo, né? E ensinar a praticar. Se ele não vai praticar, é com ele, com o Eterno. Você tem, então, somente que praticar. Só isso. Você praticando, aí demonstra que tem o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus não precisa sair gritando na rua. O Apocalipse está chegando. As pessoas já notam. Eu estava vendo agora, nas Filipinas, lá, na notícia, né, tá tendo muito terremoto, um vulcão entrou em erupção lá, o nível do mar lá subiu e está entrando ilha adentro, tá? Então, o cara mostrou na praia uma lula gigante, né? Algo assim, monstruoso do tamanho, né? Comparado com o que a gente conhecia da lula, não chega nem perto. Ou seja, o que isso quer dizer? É o Kraken lá do Pirata do Caribe? Não, não é isso. O que está acontecendo é que algo no fundo do mar está se movimentando e os animais que normalmente eles vivem nas profundezas, eles estão submergindo. E quando eles estão submergindo, eles estão morrendo, não é o ambiente deles, né? E aí a gente começa a ver coisas que antes era inimaginável acontecer, ou conhecer ou ver, né? Então, a gente termina vendo coisas que a humanidade não tinha registrado lá no Guinness Book, por exemplo, né? Então, é algo que as pessoas vão notar. Não se preocupe de falar de Apocalipse, não. Se preocupe de ensinar o povo de Deus a parar de pecar contra o Eterno. Isso é o mais importante. Falar que o Apocalipse está vindo aí, falar que vai começar a inversão magnética, falar que a nova ordem mundial vai dominar tudo, ou seja, as pessoas já conhecem essa ladainha. Então não precisa, todos eles conhecem. Os que seguem a Deus, os que acreditam e os que não acreditam já conhecem essa história de cor. Isso está nos filmes, está no cinema, está na música, isso está em todo canto. O evangelho do fim já foi pregado. O que nós temos que pregar é o verdadeiro amor de Deus para o fim. E o que é? O arravá, ou seja, Torá, obedecer a Deus. E quem obedecer a Deus vai estar preparado para o que está por vir. É isso que nós temos que pregar. E nós vamos pegar um megafone e sair na rua gritando e falando, dá vontade, mas as pessoas não vão ouvir. Não vão ouvir, né? Então, porque gritar para dizer quem está certo e quem está errado, eles já fazem isso com time de futebol, eles já fazem isso com história da humanidade, eles já fazem isso com a matemática, eles fazem isso com tudo no mundo. Ou seja, eles estão gritando uns com os outros, tentando provar que está um mais certo do que o outro. E o povo do Eterno tem essa característica, tendo o Espírito de Deus, não usarão de gritos, nem
clamará ou levantará a voz pelas ruas. Não quebrará o caniço rachado, ou seja, a cana. Ali, aquela pessoa que já está quebrada por dentro, ela já está destruída pelo mundo, porque o mundo destruiu ela. Ela está decepcionada com família, com amigos, com seres humanos. Ou seja, ele não vai chegar lá e quebrar o resto, não. Ele vai chegar lá e tentar confortar. Vai mostrar o porquê. Tudo isso aconteceu na tua vida porque você estava desobedecendo a Deus. E eles fizeram isso com você, não é porque eles são maus, é porque eles, desobedecendo a Deus, são controlados por seres e espíritos malignos. E quem nos quebra são esses demônios. Muitas vezes um parente que fala algo que machuca você, ele não está falando do coração dele. Depois que ele fala que ele vai para o canto dele e fica lá sozinho, ele sente remorso. Ele tem vontade de ir lá falar, pedir desculpa, mas não vai. Por quê? Porque ele está controlado. Na hora que ele falou, ele estava controlado por pecado, demônios. E na hora que ele se arrepende e pensa em pedir desculpa, ele está controlado por demônio, o orgulho, né? Não reconhecer que está errado. Então, ele sempre está escravo do pecado. Quem pratica o pecado é escravo dele. O problema é que, quando fala pecado, as pessoas pensam que é só pecado, mas é o demônio que age naquele tipo de transgressão, né? Como eu já falei muitas vezes aqui nos Shabbats, a questão de sexualidade, a gente sabe da pomba gira, né? A questão do dinheiro, quem peca através do dinheiro, tá ali o demônio Mamon, né? Ou seja, a avareza, e assim vai, tá o demônio Mamon lá controlando a pessoa. Então ela não consegue pedir desculpa, ela sente remorso, ela tá arrependida, mas ela não pede. Porque orgulho. E o que é esse orgulho? O controle que o pecado tem sobre a vida dela, o controle que o demônio tem sobre a vida dela. O ser humano é um cavalo, né? Quando a gente peca, quem controla a gente é aquele que é dono daquele pecado, aquele que tem autoridade sobre aquele pecado. Quando a gente obedece a Deus, quem nos controla é o Eterno. E qual é a vontade do Eterno? Mesmo que a gente esteja certo e a gente deixou alguém magoado, qual é a vontade do Eterno? Você vai lá pedir desculpa à pessoa porque deixou ela magoada. Não importa quem está certo. Você pode estar com a certeza, você pode estar com a verdade, mas você vai lá e pede desculpa. Me desculpa porque eu abordei esse assunto da maneira errada, terminei lhe machucando, né? Então, é da vontade do Eterno isso. Então, já o demônio, se a vontade do Eterno é que você se redima diante daquele que você machucou, então, qual é a vontade do demônio? Chegar lá e quebrar o caniço. Ele já está quebrado. Então, o demônio faz com que as pessoas cheguem lá e terminem de quebrar o resto. Como? Gritando, berrando, querendo, pelo grito, ter a verdade. E eu vi muitos na Techuvá, caniços rachados, que foram quebrados em várias partes. Tá? Muitas pessoas saíram da Techuvá se brincar da fé. Tá? Se brincar da fé. E eu vou dizer um negócio a vocês. Tem muita gente na internet aí ensinando contra as escrituras, mostrando por A mais B que muita coisa que está na Bíblia não aconteceu de fato, tá? E se as pessoas, um caniço rachado, quebrado, por pessoas que gritam, né, ouvir algo desse tipo, ele abandona a fé. Ele abandona a fé porque não é fácil. Bem-aventurados são aqueles que não viram e crê, né? E tem muitos que não viram e vão passar a não crer. Por quê? Porque arqueologicamente a gente não acha fatos das coisas da Bíblia verídica. Por exemplo, a tribo de Judá, não existe fato da tribo de Judá existir. A tribo de Judá só veio existir arqueologicamente depois do cativeiro babilônico. Mas existe, olha que interessante, eles acharam arqueologicamente Israel, as 10 tribos do norte. Por quê? Porque elas serviam a Baal, a Será e assim vai. Elas faziam negócios com o Egito, com a Síria, aí eles acham, né?
Mas Judá, que tentou ali, tá resolvendo seus problemas sozinhos ali, sem se contaminar com os outros, ele não acha arqueologicamente fatos de que Judá existe, tá? Então, quando a pessoa está rachada e chega alguém, termina de quebrar e ainda escuta esses textos, a pessoa se desvia, entendeu? Seriamente. Versículo 3 do 42. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio que fuminga. Ou seja, o pavio já está, não tem fogo, não tem nada. Não tem pavio, não tem fogo, não tem nada. Ele já está se apagando, só aquela fumacinha. O cara chega lá e apaga o resto. Em verdade, ou seja, pela Torá e fidelidade, implementará a justiça. Ou seja, pela Torá e pela fidelidade a ela, praticará a justiça. Olha que interessante, né? Esse versículo 3 é extraordinário. Em verdade e fidelidade, implementará a justiça do Eterno. Ou seja, pela Torá, pela emuná, que é fidelidade, em verdade, pela Torá, fidelidade, que é emuná, implementará a justiça, ou seja, a prática da justiça. Ou seja, ele vai ler a Torá, ele vai ter emuná, vai ter fé, né, que aqui é traduzido como fidelidade, ele praticará a justiça. Então, quem é que tem uma característica de ter o Espírito de Deus? É o que está gritando? É o que está na rua berrando com megafone? Como eles fazem? Eles colocam a caixa na rua, botam o som no máximo, distorcido, a voz horrível, né, ali, que incomoda o ouvido e fica gritando: aceite Jesus, se você não aceitar Jesus vai para o inferno. Será que é isso que tem o Espírito de Deus? É este povo, né, que mais incomoda do que leva o Evangelho? Não. Quem tem o Espírito de Deus não gritará nas ruas, né, não levantará a voz, não quebrará o caniço quebrado, não apagará fumaça. Sabe que o Espírito do Eterno tem a verdade, a Torá, e tem a emuná de praticar a verdade, né? Versículo 3. Depois meditem nesse versículo 3 aqui, do capítulo 42 de Isaías. Não se quebrará diante da fraqueza, nem se deixará abater até que estabeleça a justiça na terra. Ou seja, aquele que conhece a Torá, tem emuná e pratica ela, não se quebrará diante da fraqueza. Ou seja, o mundo vai vir tentar derrubar você, mas você não vai se abater. Por quê? Porque você tem o Espírito do Eterno. Entendeu? E através do Espírito do Eterno, você vai trabalhar até que a Torá se estabeleça na terra. Em sua lei, até as longínquas e diminutas ilhas depositarão a sua esperança. Aonde? Na Torá, né? Se você for ver esse versículo aqui, 4, e tudo isso que eu li até agora, você vai ver isso, Yeshua, lá sendo mencionado em Mateus 12, do versículo 15 ao 21. Isaías, né? Então, você vê muitas palavras bonitas lá no Novo Testamento, mas de onde eles tiraram isso? Eu sinto muito em dizer quem não quer cumprir Torá, quem não quer praticar Torá. Aquilo que está no Novo Testamento, que você acha bonito e lindo, é tudo tirado da Torá e dos profetas. Lembre-se, Jesus diz: eu não pense que vim abolir Moisés e os profetas. Eu vim cumprir. Quem é tu, sendo servo do mestre, para não cumprir? Né? A lua nova, o Shabat verdadeiro, carne sufocada. Ou seja, se Yeshua era um verdadeiro israelita, ele não cumpria o que a religião judaica manda hoje, não. Porque a religião judaica tem muita coisa certa, mas também tem muita coisa errada, bem semelhante ao cristianismo, né? Temos que descartar tudo do cristianismo e jogar fora? De jeito nenhum, né? Tem muita coisa boa no cristianismo. A espiritualidade torna o cristianismo o que ele é. Mas o problema é que o cristianismo quer ser espiritual sem Torá.
e aí se desvia do propósito. Ou seja, qual é o objetivo da Torá? As pessoas não conseguem entender. Não tem pastores falando, não tem padre, não tem rabino. Qual é o propósito de cumprir Torá e te salvar? Não. A Torá te santifica. Para o quê? Para você estar diante do Pai e aí sim você falar com Ele. A Torá é para te santificar, te limpar. E o próprio Paulo diz no Novo Testamento, isso muito claro, sem santidade ninguém verá o eterno. Ou seja, o objetivo da Torá é te preparar para quando tu estiver diante do eterno não morrer. E as pessoas estão quebrando a Torá, estão desobedecendo os mandamentos, não estão cumprindo do jeito que o eterno mandou e querendo entrar na presença de Deus. E aí se tornam 2 vezes mais condenadas, porque ela lê algo que está na Torá, vê lá que não pode fazer aquilo, faz e ainda entra na presença do Eterno. Você vê que o próprio texto diz que, lá nos profetas diz, até suas orações. Salomão, aquele que desvia o olhar dos mandamentos de Deus, eu entendo que é tudo. Dos mandamentos é do maior ao menor. Aquele que desvia disso, até suas orações são uma abominação. E eles não estão pregando isso. Eles estão dizendo, tu pode quebrar Shabat, tu pode guardar o domingo, que é o dia errado, tu pode fazer o que tu quiser e Deus vai te ouvir. Você só precisa orar, Deus vai lhe ouvir. Né? Quando as escrituras falam o contrário. Tem um apócrifo de Elias, que Elias fala lá do anticristo, fala do final dos tempos, é extraordinário o apócrifo de Elias, mas ninguém lê, né? Isso é interessante. Você vê lá que, lá no apócrifo de Elias, rapidinho, Barbosa, eu vou deixar você falar, 2 minutinhos. No apócrifo de Elias, Elias diz assim, aquele que jejua impuro é uma abominação diante do Eterno. Então, quantos dentro da igreja estão fazendo jejum aí, comendo carne de porco, por exemplo? Isso fora as outras impurezas, né? Porque comer carne de porco é uma impureza física, mas tem a impureza espiritual, avareza, adultério, mentira, ou seja, são muitas impurezas espirituais. Ou seja, do jeito que eles não olham o santo, não separa o santo do profano e o puro do impuro, as pessoas também estão andando. Se o pastor não fala de santo e profano, de puro e impuro, imagina a quem está seguindo essa liderança. Quando Corá caiu no buraco, tudinho foi junto. Inocente ou não, quem tinha as obras de quem obedecia o que Corá falava, caiu junto no buraco. Mas hoje, não, as pessoas dizem, a justiça de Deus dura para todo sempre. Hoje não. Se Valdomiro estiver errando, ele vai sozinho. Eu não. Tu tá fazendo as obras que Valdomiro manda, vai junto. Essa é a verdade. Doe quem doer. Pode falar, Barbosa, me perdoe. Shalom, irmãos. Só uma coisa rápida. Estava nas redes sociais e vi uma live de uma mulher evangélica e ela falando sobre a questão das escrituras, dizendo o seguinte: eu já sirvo a Deus e mesmo assim, depois do batismo, eu tenho o Espírito Santo, quando eu vou ler as escrituras, eu não consigo compreender. Fizeram essa pergunta para ela. E ela fala, é porque você tem que começar a jejuar, tem que começar a orar, tem que ter renúncia de algum alimento e tá buscando mais a presença de Deus. Interessante. Mas ela não fala sobre a questão dos mandamentos. Para você compreender as escrituras em si, o que as escrituras dizem? Salmo 25, versículo 14. Que o Eterno revela os seus segredos àqueles que o temem e são fiel à sua aliança. E aí eu me lembrei de Andréa, acho que há uns 2 semanas atrás, ela falou sobre um rapaz, falando sobre o Shabat, se não me engano. Ela falou, meu Deus do céu, como ele que não consegue enxergar
Então você vê em si como é que ela está conseguindo enxergar agora. E isso era um rapaz que era um pastor, porque é a guarda dos mandamentos do Eterno. Como o Marlon falou, sem santificação, sem guardar os mandamentos do Eterno, ninguém verá Deus, ninguém terá revelação do Eterno. E o último versículo, Deuteronômio 29, o Eterno diz que as coisas ocultas ficam com o Eterno, mas as coisas para ser revelada é para os filhos de Israel. Então essa questão, como a Marlon falou, de jejum, de oração, Tobit, né, pai de Tobias, diz, é bom, mas melhor do que isso é tu fazer o tzedakah. E o tzedakah é o quê? É um mandamento. Então o que ele está falando? Melhor do que tu jejuar, melhor do que tu orar, é tu guardar a Torá. É só isso mesmo. Desculpa aí atrapalhar. Amém. Você vê que Paulo era um cara, na própria escritura, né? Eu vou dar uma pausa aqui para comentar o que o irmão falou aí, que é interessante, né? E vai com o que eu estava falando. Você vê que Paulo era um cara que ele era muito sábio, conhecia muito de Torá, mas ele era o melhor aluno de Gamaliel. Qual é a principal característica dos fariseus? Os fariseus criavam doutrinas para você não chegar nem perto de quebrar o mandamento de Deus, né? Então é o seguinte, vamos lá, o Shabat. O Shabat você tem que descansar e não acender fogo, ok? Ok, tranquilo, está guardando o Shabat, pela escritura, certo? Mas o que é que os fariseus diziam? Olha, se tu cuspir no chão e mexer a terra com cuspe, tu vai quebrar o Shabat, tu tá fazendo o trabalho do oleiro. Então o pessoal fazia o quê? Rapaz, eu não vou nem cuspir. Eita, tem um cuspe ali, vou me afastar. Porque vai que eu toco e faço um movimento e aí eu quebrei o Shabat. Então, os fariseus eram especialistas em criar doutrinas, leis novas, para você não correr o risco nem de chegar perto de quebrar o Shabat, né? Então o pessoal via o cuspe no chão e se afastava, passava longe, para quê? Para não correr o risco de ele tocar em alguma pedra, a pedra rolar, bater e mexer na areia, pronto, quebrou o Shabat. Ele já se afastava. Então você vê que eles eram especialistas em criar doutrinas para você não quebrar o Shabat. E aí, só que eu ouvi falar assim de longe, tá? Que tinha 600 mandamentos para não quebrar o Shabat. Você vê que o Eterno deu 613 mandamentos, mas 600 tinha só para não quebrar o Shabat. Então você vê a quantidade de mandamento que eles criavam para você não quebrar um mandamento, né? Um mandamento. Então, o que acontece? Paulo era um garoto ali extraordinário de pequeno, cresceu, se tornou um jovem altamente intelectual, mas aonde? Nas leis dos fariseus. Ou seja, ele conhecia todos os detalhes de como não quebrar o Shabat. Ou seja, ele conhecia as 613 leis que não era para quebrar o Shabat. Então, ele focava nas 613 e não se preocupava com o Shabat, porque se ele não quebrasse aquelas 613, ele não ia quebrar o Shabat. Consegue entender? Então, ele abandonou a lei do Eterno, cumprindo as 613. Muitas dessas leis que eles colocavam a mais ajudava você realmente não quebrar o Shabat. Poxa, tu fazia 600 coisas, conhecia 600 coisas para você fazer, para não quebrar o Shabat, você terminava guardando o Shabat. Mas você abandonava o que o Eterno falava para começar a seguir o que o homem fala. Então, aí é que está. Esse é o ponto. É onde nós estamos hoje. Nós estamos fazendo coisas que o homem disse, que Deus disse que é para fazer, tipo a guarda do domingo. Deus manda guardar Shabat. Mas hoje nós estamos guardando domingo. Por quê? Porque algum homem, lá atrás, algum fariseu moderno, criou uma doutrina dizendo, ó,
quem não guardar o domingo não reconhece que Jesus Cristo ressuscitou o terceiro dia, então não crê em Jesus. E ainda dentro dessa lei que ele criou, ainda criou um subtítulo ou uma sublei, né? Um artigo. Vamos botar, na Constituição brasileira tem muito artigo, né? Colocou um artigo, certo? Que é o quê? É que ele ia subir na tua frente, né? O artigo diz o seguinte: aquele que guarda o Shabat nega Cristo. Então, o que é que hoje está acontecendo? Assim como aconteceu com Paulo. Entendam, presta atenção, foque no que eu estou falando, escuta a voz do que eu estou falando agora para você entender onde eu quero chegar, tá? Isso aconteceu com Paulo e está acontecendo conosco hoje, né? Nós temos que ter a capacidade de entender o que eram as escamas de Paulo na época e o que é nossas escamas. Porque Paulo é colocado como um cara que cumpria a lei fielmente, ele cumpria a lei fielmente, mas a dos anciões, a mesma que ele disse, ó, é lixo, esterco. Foi o que ele falou. Paulo, se quer brigar, vai lá, lê o texto e briga com Paulo, não é comigo não, tá? Aí os defensores dos rabinatos antigos, né, e do rabinato atual, né, que estiver achando ruim, vai lá e briga com Paulo, porque está nas escrituras. O que ele aprendeu com Gamaliel, que é o que eles idolatram até hoje, Gamaliel. Quando fala Gamaliel, a terra treme, parece, debaixo dos pés deles, né? Paulo disse que era lixo, esterco. E Gamaliel disse, olha, tem um rapaz aí que era extraordinário. Ninguém era como ele. Mas Satanás enganou ele, ele se perdeu, né? Então você vê que Paulo fala bem do Gamaliel, entre aspas, até certo ponto, e Gamaliel também falava bem de Paulo até certo ponto. Depois ali houve uma cisão, né, uma encruzilhada. Paulo se encontrou na encruzilhada de Jeremias, né? O que eu faço? Volte pelos caminhos antigos. Paulo escutou e voltou. Gamaliel não. Gamaliel disse, não iremos por esse caminho, né? Então entenda, voltando ao raciocínio, tá? Então, o que o homem diz hoje, ele diz o seguinte, para tu servir a Deus, tu tem que guardar o domingo, porque Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Quem não guardar o domingo, não crê que Jesus ressuscitou. E quem guarda o Shabat, nega Cristo, tá? Ou seja, isso é doutrina de homens, ou seja, é as escamas que estão nos nossos olhos. Mas quando você obedece a Deus e guarda o Shabat verdadeiro, essa escama cai. E aí você consegue enxergar Deus. Não é o que Paulo diz? Sem santidade, ninguém verá a Deus. Qual é o objetivo nosso? Ver a Deus. E como é que a gente enxerga Deus nas Escrituras? Feita a mulher disse, olha, eu sou batizada, tenho o Espírito de Deus, falo xalabalei, balá, rabalá. Quando eu leio a Escritura, eu ainda não consigo entender. Por quê? Porque não tem a Deus. Ela não consegue enxergar a Deus nas Escrituras. Por quê? Porque ela não está obedecendo o Shabat. Ela está guardando o domingo. O domingo é a escama nos olhos dela. Quem colocou Deus? Não, os homens. E ela escolheu seguir o domingo. Deus não obrigou ela a guardar o sábado, como tampouco obrigou ela a não guardar o domingo. Ela escolheu essa escama. E quando ela guarda o domingo, toda vez que ela lê a Escritura, ela enxerga aquilo que os homens colocaram nos olhos dela. A visão dela das Escrituras é o domingo, que é um dia falso. Ou seja, essa é a escama nos olhos dela. A escama nos olhos desse povo é o quê? Jesus veio, cumpriu o mandamento e tu não precisa cumprir. E aí eles estão comendo porco, é uma escama. Estão guardando o domingo, outra escama. E são várias escamas. Quando eles começam num ato de fé, de fidelidade, de emunar, guardar a verdade, como foi lida aqui no versículo anterior, né? Quando eles começam a ter um ato de fidelidade e praticar a justiça, ou seja, praticar o mandamento, cai uma após uma, vai caindo nas escamas. É o cair do cavalo de Paulo. Paulo caiu do cavalo ali, ele nem estava no cavalo, mas é o entendimento que ele caiu do cavalo, porque
porque ele estava seguindo doutrina de homens e ele estava servindo ao homens em vez de servir a Deus. Ele fazia tudo, aquela loucura todinha dos fariseus. Ele caiu do cavalo porque ele percebeu: eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo aos homens. Eles estão dizendo como eu tenho que servir a Deus. E que tipo de Deus é esse que eu estou servindo? É o Deus de Israel? Não. Porque ele estava mais preocupado com 613 leis de não quebrar o Shabat do que guardar só 2 mandamentos do Eterno para não quebrar o Shabat: não acender fogo e descansar. E aí ele caiu do cavalo. Quando ele caiu do cavalo, ele viu o tamanho da queda dele. Ou seja, é aquilo tudo que a gente acredita. Eles nos ensinaram que a Terra é uma bola, eles nos ensinaram que é para ser desse jeito. Olha, você tem que ser assim, 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 assado, porque senão você não é aceito na sociedade. E quando você olha para a sociedade, você vê que é tudo que Deus rejeita. E aí é uma queda muito grande. Tem pessoas que não suportam essa queda e se afasta da religião, de Deus, se afasta de tudo. E aí pega uma doutrina de um pessoal que prova historicamente que a Bíblia não é verídica, ou não tem fatos arqueológicos que a Bíblia não é verídica, e aí pronto, aí a pessoa se afasta de vez, né? Então, por quê? Por causa de doutrina religiosa. Porque essa mulher não consegue ler a Bíblia e entender ela, porque ela não vê a Deus. Por quê? Porque ela não está em santificação, ela não está obedecendo o mandamento de Deus. E o próprio Paulo ensina isso. Sem santificação, ninguém vai ver a Deus. Pode ser no Novo Testamento, no Velho, pode ser onde for. Os fariseus estavam lá cumprindo leis rígidas, muito pesadas, que Yeshua diz: ó, vocês colocam um fardo pesado em cima do povo e não ajudam eles a carregar. O meu fardo é leve, só precisa obedecer a Deus. A lei dos homens não precisa. E aí as escamas caem, né? Ou seja, Yeshua veio nos mostrar a retirar essas escamas, retirar 600 leis para não quebrar o Shabat, retirar várias outras leis, vamos dizer, ali não comer hambúrguer, que é carne de boi com queijo, né? Isso aí é doutrina de homem. O Eterno não está falando disso. O Eterno está dizendo o seguinte ali, para não misturar, né? Você matar o bezerrinho, né? Pegar a carne dele e assar no leite da mãe dele, que era para dar vida a ele, né? Ou seja, a morte dele está sendo assada, a carne dele, com o leite que era para dar vida. É a crueldade do que você está fazendo. É isso que o Eterno não quer, né? Você vê isso até em outro mandamento, o menor mandamento. Quando você estiver andando e você vê um ninho de passarinho, o que é que você faz? Você come a mãe que está junto do ninho, protegendo, e os ovinhos? Não, você espanta a mãe, vai ela ir embora, ela indo embora, ela vai arrumar outro passarinho, vai dar outros ovinhos e vai ter cria novamente. E você come só os ovos. Mas o que é que a maldade do homem fazia? Comia a mãe e os filhotes. E aí exterminava uma família, né? Era o extermínio mesmo, mais ou menos o que Hitler queria fazer lá na Segunda Guerra Mundial. E ele fez muito. Ali muitas famílias foram totalmente extintas. Se era objetivo do Eterno ou não, porque eles desobedeciam muito. Se você for ver as obras que os judeus fizeram lá, né? Muitos vão dizer: isso não justifica, só o Eterno pode julgar. Mas o Eterno levantou Nabucodonosor para julgar Israel. Por que o Eterno não levantou Hitler para julgar Israel, né? Então, a gente não vai dizer que eles eram culpados e merecia isso. O Eterno sabe se eles eram ou não. Se o Eterno permitiu, é porque o Eterno quis que essa folha caísse da árvore, né? A gente não pode estar também limitando o que o Eterno pode fazer ou não com a criação dele, né? E eles querem colocar limites no Eterno, ok? Principalmente colocar limite na Torá do Eterno. Deuteronômio 28, isso é um Deus mau. Isso aí foi Satanás que deu a Moisés essas leis. Quantas vezes a gente já escutou isso, né? Então eles querem colocar limite na justiça do Eterno. O que é a justiça do Eterno? Eu posso fazer o que eu quiser e o Eterno vai me abençoar e eu vou para o paraíso porque eu mereço ir para o paraíso, mesmo com as obras demoníacas que eu venho fazendo, né? Isso para eles é justiça, tá? Mas o Eterno não vê dessa forma, ok? Então, irmãos,
se vocês querem ler as Escrituras e entender o que está lendo, obedeça os mandamentos. E aí sim vocês demonstrarão ter o Espírito do Eterno. E aí vocês vão ler e compreender o que muitos não conseguem. Vai ter pastores aí com 60, 70 anos de Escritura e não tem 1/10 do entendimento que vocês têm. Por quê? Porque vocês, através da verdade e da emuná na verdade, que é a Torá, vocês praticam justiça de verdade. Não é a justiça deles, não, que é 99 centavos, ele devolve 1 centavo de troco, tá? Não é esse tipo de justiça. É praticar o que Deus manda. A justiça que está na Bíblia é praticar o que Deus manda. Quem não obedece a Deus vai ter justiça de Deus, que é o quê? Maldição e morte. Quem obedece vai ter bênção e vida. É isso aí a justiça. Que toda vez que aparece a palavra justiça na Bíblia, é nesse sentido. Não é no sentido que eles estão dizendo. Tá? Ali, do sentido que eles dizem de justiça, é escama nos olhos dos homens. Tá? Amém. Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Bem, glorificado seja o Eterno. Há pessoas que conseguem ouvir, né, aí 1 hora ou 2 de verdade, e outros que não conseguem ouvir 2 minutos, né? Mas glorificado seja o Eterno, porque a gente permanece firme aqui, naquilo que o Eterno diz, né? Assim diz Yahweh, que criou os céus e desenrolou e estendeu a terra, e o que dela brota, que dá ao povo que nela habita o Espírito, o fôlego de vida a todos que por ela caminham. Eu, Yahweh, te convoquei em justiça. Como é que o Eterno convocou? Olha, eu vou ler de novo, presta atenção, viu? Eu, Yahweh, te convoquei em justiça. O que é justiça? A gente fala muito aqui. É a prática da verdade. Ou seja, aquele que está praticando a verdade, esse é o que verdadeiramente o Eterno convocou. Ok? Não é só conhecer a verdade, não. O próprio Paulo no Novo Testamento diz, ó, não é pelo ouvir, e sim pelo ouvir e praticar, tá? Então, você escuta a Torá e pratica. Isso é justiça. Olha o que o Eterno diz. Claro que ele está se referindo aqui ao Messias, mas se nós temos que ser semelhante ao Messias, isso também vem para nós, que vamos escutar isso aqui. Eu, Yahweh, te convoquei na prática da Torá. Tomei-te pela mão e guardar-te-ei. Eu te estabeleci mediador da aliança com o povo e a luz para as nações. Olha, sejamos imitadores do nosso Senhor Jesus, assim como eu sou, né? O que Paulo diz, né? Você vê aqui, o livro de Jó cita esse versículo, Salmo 119, 115 também cita isso, ok? Ou seja, o Eterno está dizendo que a Grace, que pratica o mandamento, o Eterno convocou para ser mediador da aliança com o povo e luz para as nações, a fim de abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitam nas trevas. Eu sou Yahweh, o Senhor, este é o meu nome. Não dividirei a minha glória com nenhum outro ser, tampouco entregarei o meu louvor a imagens esculpidas. Os primeiros grandes eventos já foram todos realizados, porquanto eu vos anuncio novos e magníficos acontecimentos. Eis que eu vos dou a saber antes que ocorram. Olha que interessante, tá? Eu falei aqui, Grace, para dar um exemplo de cada um de vocês que estão aqui, certo? Cada um de vocês que estão cumprindo. Veja que no versículo 3, eu gosto de falar mais detalhado, eu tenho até mais para falar, mas o ponto aqui é, o versículo 3 é o versículo 3. O finalzinho diz assim, ó, em verdade e fidelidade implantará a justiça. Traduzindo, para quem é israelita,
para quem sabe o que é verdade, para quem sabe o que é fidelidade e para quem sabe o que é justiça. Ou seja, traduzindo, pela Torá, através da fé, ele implementará a prática dos mandamentos. Ou seja, ensinará o povo a praticar o mandamento. Ou seja, ele vai ler a Torá, vai ter fé e vai implementar no mundo a prática dos mandamentos, através da sua vida, e vai ensinar a praticar. Não foi o que Jesus veio fazer, né? Aquele que praticar e ensinar o irmão a praticar o menor dos mandamentos será o maior no reino do céu. Não é isso que agrada ao Eterno? Olha que interessante, né? O versículo 3. Aí chega aqui no 4, olha o que o Eterno diz, né? Eu convocarei, né? Eu te convocarei em justiça. Ou seja, eu te convocarei através da prática da Torá. Então vocês, Obed Aleftav, vocês estão aprendendo a praticar a Torá. E a convocação vai vir. Vocês têm que estar preparados, porque isso o Eterno vai usar para levar a luz a nações. Do jeito que o Eterno usou Yeshua para levar a luz ali a Judá e Israel e Judá levar a luz às nações, vocês também serão convocados. Ok? Semelhante a Yeshua. Se nós temos que ser semelhante a Yeshua, cada palavra dessa é para uma pessoa que obedece e serve a Deus verdadeiramente, não como eles dizem que serve. Tá? Não é gritando no YouTube e querendo falar alto para levar a verdade. Ou seja, aquele que grita parece que está falando a verdade. Né? Não. É justamente o que fica na dele ali, ó. Tá ali, ó. Eu estou cumprindo o mandamento, eu estou vendo. Paulo diz uma coisa interessante, ó. A finalidade da Torá é mostrar o Messias. E se a finalidade da Torá é mostrar o Messias, e a Torá, o oposto, também é verdadeiro, dentro da Torá, dos ensinamentos, então, se a Torá mostra o Messias, ela também mostra o anticristo. Ou seja, tu tá lá vendo no YouTube, o cara tá gritando, falando umas coisas, indo contra a Torá, tu tá vendo um anticristo. Então você olha e fica quietinho, deixa para lá, passa, né? E aí vai chegar uma pessoa ou outra, mas rapaz, eu vi fulano falar isso, olha, isso aí é assim, assado. Você nem precisa falar mal dele, né? Você só fala das escrituras. Você prova com A mais B, ó, Salmo 119, versículo 5, olha isso aqui, olha esse texto, vê Salomão, olha Edom, olha isso, olha aquilo, entendeu? Então você foca nisso. Eu te estabeleci mediador da aliança com o povo e luz para as nações, a fim de abrir os olhos dos cegos. Ou seja, aqueles que estão dentro da igreja, como a mulher lá, dizendo, ó, eu leio, estou não sei quanto tempo, derramou o Espírito Santo, mas eu leio as Escrituras e não consigo entender. A fim de abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitam as trevas. Olha que interessante. O que habitam as trevas. Ou seja, você vê o que habita sem Torá. Porque você vê que o próprio Salmo diz que a Torá é a luz para as nações. A Torá é a luz para as nações. Ou seja, se a Torá é a luz para as nações e a pessoa não está na Torá, ela está onde? Nas trevas. Olha aqui. De novo, a fim de abrir os olhos dos cegos para tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitam em trevas. Ou seja, o que habita sem Torá, ou seja, no pecado, ok? Desculpa repetir muito, mas é porque, assim, se a pessoa não martelar, parece que a mente pode até compreender o que a pessoa está falando, mas o espírito esquece 5 minutos depois, né? É incrível isso. Versículo 10. Cantai, pois, ao Senhor um cântico novo, um louvor desde a extremidade da terra, vós que navegais pelo mar, que anda pelas nações. Tudo quanto nele há, vós, ilhas todas, e vós, vossos habitantes. O deserto e as suas cidades, levantem-se a vós com os povoados habitados em Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cismo dos montes.
Declarem honra a Yahweh e anuncie a sua glória a todas as terras sobre o mar. E o que é a glória do Eterno? Os mandamentos dele, a palavra dele, né? Ali o cumprimento, né? Quem obedece o mandamento, ele dá livramento, dá bênção, dá comida, dá veste, né? Que é muito importante. O que é mais importante do que uma boa alimentação? As vestes, né? E sandálias, né? Que é o que o Eterno promete lá a Jacó, né? Eu até li o texto de Jacó lá em Gênesis, que Jacó diz ao Eterno assim: Pai, se tu me levar e trouxer em segurança de volta, me der comida e vestes, olha que ele nem fala de sandália, comida e vestes, eu te darei 10% de tudo que eu produzi. Olha, o patriarca Israel diz que dá 10%, antes de Moisés instituir o dízimo. Olha que interessante, né? Ali, ó, Israel, Abraão, porque alguém pode dizer, não, eu não tenho como dar a Melquisedeque 10%, né? Eu não tenho como Abraão deu a Melquisedeque. Eu nem sei onde é que está Melquisedeque, né? Mas aí você vê que Israel vai mais além. Ele diz, quando Abraão deu 10% ali a Melquisedeque, ele não estava dando a Melquisedeque. Ele estava dando a autoridade do Eterno que estava ali representada naquele momento através da vida de Melquisedeque. Ou seja, Abraão estava dando ao Eterno ali, né? E você vê a bênção de Melquisedeque é o quê? Que o Deus de Israel derrame bênção na tua vida, né? Porque lá é falado abençoe, né? Mas eu não gosto de falar abençoe, derrame bênção, né? Então você vê que a bênção foi dada de onde? Do Deus de Israel para Abraão. Não foi de Melquisedeque para Abraão, né? Melquisedeque era o representante ali do Eterno, né? E aí você vê... eu estava lendo Gênesis 12, agora há pouco, você vê que Abraão, quando chegou em Betel, e olha que Betel nem era chamado Betel ainda, né? Porque quem dá o nome de Betel é Jacó, né? Mas no texto, Abraão chega no mesmo ponto onde Jacó chegou, que não se chamava Betel ainda, chegou ali, colocou um altar, né? Que o Deus de Israel disse a Abraão, Abraão, essa terra eu vou te dar. Aqui, ó, isso aqui eu vou dar à tua descendência. Aí ele pegou umas pedras, colocou, ungiu, fez um altar ao Eterno e ungiu ela. Da mesma forma, quando Jacó passou por ali, né? Ele viu ali a presença de Deus ali e disse, olha, quão temível é este lugar, né? Aqui é a casa de Deus. E aí ele colocou a pedra e ungiu também como um altar, né? Interessante. E ele até diz, ó, eu não sabia que aqui era a casa de Deus, né? Eu não sabia. Então ele foi, ungiu e fez essa promessa ao Eterno. Na casa de Deus, ele fez a promessa. Ó, Pai, se tu me levar e trouxer segurança, né? E me der vestes e comida, certo? Eu te prometo dar 10% de tudo que eu ganhar, né? Então você vê um dízimo prometido ao Eterno e Jacó dava como ao Eterno, né? Não tinha Melquisedeque ali. Ele dava àqueles que estavam ao redor dele. O que Yeshua diz? Ao órfão, à viúva, o coxo, o estrangeiro, o que estava passando, o nômade, todos que necessitavam. O Jacó dava, no mínimo, ali 10% de tudo que ele produzia. E se precisasse mais, ele dava mais, né? Semelhante às obras de Abraão. Quem é filho de Abraão, tem as obras de Abraão, né? Não é o que Yeshua fala no Novo Testamento? Amém. Eu vou terminar de ler, vou parar de falar um pouco, porque cheguei na metade do capítulo agora, Pai do céu, né? O Eterno sairá como um valente, homem poderoso, como um guerreiro desprezará o seu zelo. Não, despertará o seu zelo, desculpa. Como um guerreiro despertará o seu zelo. Com forte brando exclamará, guerra, e demonstrará toda a sua força contra seus inimigos. Olha, inimigos. Quem são os inimigos do Eterno? Qualquer um que não obedeça o mandamento. Porque aquele que ama reverentemente ao Eterno obedece aos mandamentos. Então, quem odeia reverentemente ao Eterno desobedece o mandamento. Então, ele, como um guerreiro, despertará com zelo. Zelo de quê? Do mandamento dele. Com forte brando exclamará, guerra. E demonstrará toda a sua força contra os seus inimigos. Qualquer um que desobedeça ao mandamento dele. Ora, por muito tempo me calei, estive em silêncio,
e me contive, mas é chegada a hora em que gritarei como a parturiente, ou seja, uma pessoa que está num trabalho de parto, ao mesmo tempo gemerei, a minha respiração será ofegante. Arrasarei as montanhas e colinas e secarei toda a vegetação, transformarei grandes rios em ilhas e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por um caminho que eles não conheciam. Olha, até então eu não sabia o que era Shabat lunar. Isso é a pura verdade, né? Eu conduzirei os cegos por caminho que eles não conheciam, por veredas desconhecidas, ou eu os guiarei, tornarei as mais densas trevas em luz diante deles, e farei retos os lugares acidentados. Eis que apenas alguma dessas formações que realizarei, eu jamais os desampararei. Cobertos de vergonha e humilhação, recuarão aqueles que confiam em seus ídolos, que dizem suas imagens fundidas: vós sois nossos deuses. O surdo ouve, os cegos fixam os olhos, para que possais enxergar. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo, como o profeta que envio? Quem é cego como meu amigo, e cego como o servo de Yahweh? Tu vistes muitos efeitos e boas obras magníficas, mas não destes nenhuma atenção. Ainda que tenha ouvidos abertos, nada ouves. Olha que interessante. O Eterno está chamando a atenção aqui para os milagres extraordinários, que são coisas que eu falo aqui, né? Eu digo, o maior milagre que o Eterno fez não é abrir o mar vermelho, não é esse tipo de coisa. É fazer pessoas desobedientes, cegas e surdas enxergar a palavra dele. É um milagre extraordinário. Isso está acontecendo no mundo hoje, mas as pessoas querem ver o mar vermelho se abrindo. Se não vê o mar vermelho se abrindo, então não é um milagre, né? Milagre é uma pessoa que mente parar de mentir. Milagre é uma pessoa que adultera parar de adulterar. Isso é um verdadeiro milagre, né? E eles não conseguem enxergar isso na frente dos olhos deles. Eles não conseguem enxergar. Por quê? Porque eles estão tão cegos quanto surdos de verdade, né? Ou seja, os cegos vê, os coxos andam. Você vê que Yeshua até cita isso aqui, né? Que João Batista diz: olha, é tu que é o Messias ou ainda vai vir outro? Aí ele diz: ó, diga lá, João Batista, que os cegos estão vendo, os coxos andam, né? Os leprosos são curados. Ou seja, são pessoas pecadoras que não estavam com lepra, mas tinha a pior delas, a espiritual, né? Ou seja, a lepra espiritual delas foi curada, elas pararam de comer carne de porco, elas entenderam, só come a carne que for kosher agora. Isso é uma lepra espiritual, e agora elas conseguem ver, foram curadas. Aquele que andava torto, né? Meio no caminho de Deus, meio no caminho do diabo, ali torto, né? Andando como um coxo, né? Pararam, ficaram firmes e agora estão andando só no caminho do Eterno, né? Ou seja, aqueles que andavam na plena luz do dia, sem saber para onde ir, agora eles olham a luz do dia e dizem: oh, eu sei para onde eu tenho que ir, eu vou em direção do Eterno. E aí anda em plena luz do dia, obedecendo os mandamentos. É esse o verdadeiro milagre que eles não conseguem enxergar. É a moça lá: olha, eu tenho um espírito, foi derramado o Espírito Santo, eu falo em línguas, mas eu leio as escrituras e não consigo entender. Será que ela realmente tem o Espírito Santo? Será que realmente foi tirado os tampões dos ouvidos e dos olhos dela para ela enxergar? Tu vistes muitos feitos e obras magníficas, mas não destes nenhuma atenção, ainda que tenhas ouvidos abertos e nada ouves. Aprove a Yahweh por causa da sua justiça, ou seja, aprovem a Yahweh por causa da prática, né, da Torá, ou seja, aquilo que ele pratica.
torna a Torá, a lei grande e majestosa. Não observaste, este é o povo espoliado, roubado e saqueado. Todos estão enlaçados e em cavernas, escondidos em cárceres. São postos como presas, e ninguém há que os resgate por despojo. E não há quem exclame, trazei de volta. Quem há entre vós que ouça isto? Quem prestará atenção e escutará deste momento em diante? Quem entregou Jacó por despojo e Israel por aos assaltantes? Será que não foi Yahweh aquele contra quem pecamos? Olha o ponto aí. A quem pecamos, em cujos caminhos ele não queriam andar, eles não queriam andar, quem? Jacó, os servos, o povo de Deus, tá? E cuja Torá, lei, não desejavam obedecer. Ou seja, como era no passado, não há nada de novo embaixo do sol. Tudo se repete. Ou seja, eles eram escravos, estavam presos, foram levados como despojo por causa de quê? Aqui o ponto. Ó. Porque eles eram cegos, porque eles estavam com lepra, porque eles eram mancos, porque eles não enxergavam, porque eles não conseguem ouvir. Por causa disso aqui, ó. Aquele contra quem pecamos, em cujos caminhos eles não queriam andar, e cuja Torá não desejavam obedecer, de tal maneira que o Eterno lançou sobre eles um furor, a violência da guerra. Ele ateou fogo ao redor. Contudo, nada conseguiram aprender dessa lição. A repreensão os consumiu, mas mesmo assim não deram atenção à correção do Senhor. Amém. Então você vê que o Eterno mostra primeiro aqueles que vão ouvir a ele, né? Aquele que vai falar da Torá, vai mostrar, não vai gritar. E depois ele mostra que vai, através dessas pessoas, vai abrir os olhos do cego, vai fazer os surdos ouvirem, entenderem, né? Vai fazer os mancos andar, os leprosos serem curados, mas muitos ainda não vão querer obedecer. Né? E aí eles vão continuar no cativeiro, vão continuar presos, do jeito que aqueles que ouviram foram libertos, né? Ou seja, tudo por causa de quê? Desobediência da Torá, né? Esse é o ponto, né? Que é o que eles não querem ouvir. A moça quer entender a Bíblia, ela lê a Bíblia, quer entender, mas não quer obedecer. Como é que vai acontecer isso? Não vai, né? Você vê que muitos entram aqui, alguns poucos ficam para ouvir, né? Ó, nós estamos aqui em 8 pessoas, tá? Aqui tem 82 pessoas nesse grupo. Muitos deles não conseguem escutar 2 minutos da verdade. 2 minutos. Eles rejeitam a voz de Arlindo, ou a voz de Barbosa, ou a voz de qualquer um que está falando aqui dos mandamentos. Não. Eles rejeitam a própria voz de Deus. Porque se a gente está lendo, interpretando e falando o que está escrito na Bíblia, do jeito que está escrito, eles estão rejeitando a quem? Né? Essa é a grande questão. Ok? Então tenhamos cuidado para não nos encontrarmos de volta nesse caminho antigo, né? O Eterno criou um caminho, ele abriu o mar das nações, criou um caminho para passarmos em terra seca. Qualquer um que ande nesse caminho, obedecendo a Deus de coração, né, vai passar em terra seca, vai passar pelas nações e vai sair do outro lado, né? E lá do outro lado nós vamos encontrar diante do Eterno, lá no Monte Sinai, e ele vai falar aos nossos ouvidos. Mas qualquer um que tente andar nesse caminho, no meio do mar, né, e não seja sincero a Yahweh, o mar vai se fechar, e assim como o exército de Faraó ficou debaixo do abismo, né, lá vai acontecer com qualquer um que finja servir verdadeiramente ao Eterno. Então prepare-se, porque tem muitos desses que estão na internet aí falando coisas absurdas, que o mar vai se fechar, tá? Que tenhamos cuidado para não desobedecer o mandamento de Deus e sermos um deles, né? Isso é o mais importante, tá? Em nome de Yeshua HaMashiach, amém.